nos momentos cruciais da história humana, é muito importante nós pararmos e deixarmos de lado os radicalismos para entendermos a história, revermos o contexto e, aos poucos, estabelecer um juízo, não a partir daquilo que institucionalmente nos amparamos, mas que seja fruto do diálogo, da compreensão, da visão ampla da realidade, para não cairmos na tentação da ostentação do nosso poder e desse cetro que muitas vezes consideramos ter para dizer isto é certo ou isto é errado. O mundo de hoje, as coisas são muito relativas e nós precisamos entender que nós temos que estar muito mais para o diálogo do que para a sustentação de esquemas ou sistemas opressores que marginalizam, que oprimem, que julgam, que condenam. Na verdade, o que julgam, o que condenam, o que marginalizam são as consequências do que o próprio sistema tem construído, tem possibilitado existir. Pela falta de investimento na educação, pela falta de investimento na moradia, pela falta de investimento nos relacionamentos humanos. O processo de desumanização é acelerado e as consequências nos escandalizam. A história da igreja é sempre avanço e retrocesso dentro da realidade. E ela precisa ter a palavra profética que anuncia a vida e que denuncia tudo que está indo contra a vida. Dialogando com a sua realidade, com a sociedade na qual ela está inserida, sem precisar de estender a mão para estabelecer um juízo antes do diálogo. Isso é muito tranquilo, isso é muito aceitável. Eu creio que os concílios na igreja que nós tivemos, os 22 concílios nestes 20 séculos, são justamente possibilidades de diálogo para que se chegue a um denominador comum. Existiram concílios, sim, conclamados, para resolverem problemas de ordem pessoal, de pessoas que queriam estabelecer ou impor as suas ideologias religiosas, mas, na verdade, o objetivo de todos eles foi chegar a um consenso para uma sadia caminhada dos seguidores de Jesus Cristo a partir de 313 institucionalizados. E por mais que se compactue com o poder, a igreja é o espaço, deveria ser o espaço para o diálogo, para a comunhão, para a misericórdia, para a acolhida, para o cuidado. Os concílios, com certeza, tiveram este objetivo de cuidar da fé, de cuidar da ideologia, de cuidar de uma linha mestra para que todos os que professarem o nome de Jesus possam ter segurança, pudessem ter segurança e possam ter segurança na medida em que assumem fazer parte deste caminho. Hoje nós chegamos no Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 553. Foi um concílio muito conturbado, porque os bispos ortodoxos orientais, em sua grande maioria, que participaram, e eles não concordavam de que Maria fosse
a mãe de Deus, como já tinha sido resolvido em concílio anterior. E aí houve uma grande divisão na igreja e que depois, pressionado, o Papa acabou cedendo às resoluções do Concílio de Constantinopla. O Papa foi levado praticamente preso a Constantinopla. Ele não participou desse concílio. Houve uma revolução em Roma. As pessoas, a população jogou pedra no barco do Papa, que o Papa estava sendo levado. Por quê? Porque o Papa aconteceu uma grande fome em Roma, o Papa tinha mandado trazer alimentos, esses alimentos foram desviados, a população não acreditou nesse desvio, que hoje historicamente é comprovado, e a população romana ficou completamente contra o Papa. Ele vai para Constantinopla em 447, mais ou menos, e fica por lá, até 550 e poucos, na época deste concílio, e eles queriam excomungar o Papa. Os bispos ortodoxos orientais queriam excomungar o Papa e todos os cristãos ocidentais, porque promulgaram, que Maria era mãe de Deus. Tá vendo? São os avanços, são os retrocessos, são os conchavos políticos, são a satisfação de interesses de determinados grupos que nos afastam da essência evangélica. A essência evangélica é muito simples. Nós a complicamos porque nós colocamos tanta coisa em cima dela, tanta moralidade desmoralizada, que nós nos perdemos. Na verdade, a coisa é muito simples. Seguir as pegadas do Mestre, seguir as pegadas de Jesus, ouvir as suas palavras, ter os olhos fixos nele, é entender como que ele misericordiosamente acolhe a todos e todas as situações em seus braços e seu coração misericordioso. Experimentar este Jesus misericordioso muitas vezes, muitas vezes, tomar consciência de que somos muito pequenos, quase nada, diante da sua imensa graça, da sua imensa glória.